Se você quer assinar o Canva Pro e você está com alguma dúvida se realmente vale a pena, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu te falo 3 motivos para você assinar o Canva Pro e 3 motivos para você não assinar o Canva Pro. E o que eu faria se eu fosse assinar o Canva Pro. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que se você está com alguma dúvida, no final desse vídeo você vai saber exatamente o que fazer. Bom, não é segredo que o Canva nos ajuda muito no nosso dia a dia. Ele é uma ferramenta assim excelente, né? Para deixar claro, o Canva não está patrocinando esse vídeo, eu não ganho nada do Canva. Eu tenho o Canva Pro, né? Então eu pago para o Canva, mas falo muito bem dessa ferramenta porque ela me atende diariamente assim, o que eu pago, né? E o retorno que eu tenho assim, sem palavras, cara. Mas é muito bom analisar esse cenário se realmente vale a pena, né, assinar o Canva Pro. Então eu separei 3 motivos para você assinar ele e 3 motivos para você não assinar. Eu deixei aqui separado. Então, primeiramente vai ser 3 motivos para não assinar o Canva Pro. E o primeiro deles é não ter finalidade com a assinatura. Você vai assinar o Canva Pro exatamente pelo quê? O que está te motivando a assinar o Canva Pro? Você tem que parar e pensar nisso. Porque se você não tem um motivo, se você só vai, né, gastar dinheiro, não faz sentido assinar, cara. Talvez você quer ter as funcionalidades lá, mas você não sabe muito bem o que você vai ter. E nesse vídeo eu não vou realmente citar todas as funcionalidades, porque algumas delas são até bem específicas e talvez você que esteja vendo esse vídeo nunca utilize. Então, você tem que ter uma finalidade, cara. Você quer assinar o Canva Pro, mas pra quê? Então pensa nisso. Se não tiver uma finalidade, eu realmente não te recomendo assinar, porque as funcionalidades que você tem lá, você consegue ter elas de outra forma também, sem ter que pagar. E aqui no canal eu ensino isso, né? No canal não estou ensinando a ter o Canva Pro de forma pirata, mas eu ensino, né, as mesmas funcionalidades de um Canva Pro no Canva gratuito. Então vale muito a pena você dar uma olhada nos vídeos aí, dependendo do que você quer criar, do seu objetivo, talvez, né, a sua resposta esteja dentro dos meus vídeos, de forma totalmente gratuita, ok? Então vamos lá. O segundo motivo é não ter uma renda com o Canva. Então, se você não tem uma renda com o Canva se torna um passivo para você. Por mais que você tenha até uma finalidade para assinar e tal, né? É um motivo para não assinar você não ter renda com ele, você não tirar nenhum tipo de verba com ele. Você quer ali produzir, né? Você precisa de alguma funcionalidade Pro, então vale muito mais a pena, dependendo da funcionalidade que você quer procurar mais a fundo na internet, que você acha, isso é certeza, né? Do que você realmente assinar ali o Canva, porque talvez você utilize para uma coisa ou outra e fique ali parado e, pô, cara, se quiser jogar dinheiro fora, tudo bem, pode ignorar esses motivos, mas eu acho que vale muito a pena você dar uma analisada, né, se realmente faz sentido para você e se você tem alguma renda com ele. Se você for começar a ter uma renda com ele, então assiste até o final, que eu vou te dar uma dica do que eu faria para assinar o Canva Pro. Okay? Mas se você não tiver renda, realmente eu não consigo te aconselhar a assinar. Como um usuário de Canva, né, não mudaria minha vida em nada se eu não tivesse uma renda com Canva. Seria só um gasto a mais que não faz sentido nenhum, no final das contas. Okay? E nosso terceiro motivo seria não saber utilizar o Canva. Né? E o que eu quero dizer com isso? Pô, você vai assinar essa ferramenta, mas você não sabe muito bem para que ela serve, o que você vai fazer com ela, né? Que seria basicamente bem parecido com o primeiro motivo. Mas diferente do terceiro motivo é que se você aprender, né, a mexer com essa ferramenta, aí compensa sim assinar pelas funcionalidades dela, para você entender, né, de fato por que compensa. Você vai ver os 3 motivos, né, o porquê você deve assinar. Mas se você não souber utilizar o Canva, cara, não assina, porque você realmente vai estar jogando dinheiro fora. E como eu já falei, né, no motivo anterior, é só um conselho, caso você não ligue para isso, caso esse dinheiro não faça falta, tudo bem, assina, mas você consegue achar essa funcionalidade que você quer aí de graça na internet. E aqui no canal também, né, eu explico diversas funcionalidades que a gente consegue utilizar dentro do Canva gratuito, que a gente consegue o mesmo resultado do Canva Pro. Beleza? Então aqui agora a gente vai falar de 3 motivos para assinar o Canva Pro. 3 motivos que realmente eles me convencem, cara. Eles realmente, eu não preciso assim de mais motivos do que esses 3. O primeiro deles seria ter uma renda com o Canva. Se você ganha dinheiro com o Canva, faz todo sentido você assinar o Canva.
né? Não para retribuir o Canva, mas para poder ganhar mais dinheiro. Porque se você assinar, você terá muito mais funcionalidades, né, que te ajudam demais dentro do seu dia a dia. Né? Isso vai realmente alavancar os seus resultados. Se você já ganha dinheiro, cara, assina o Canva Pro que vai valer a pena. Né? Hoje em dia, assim, a assinatura mensal, se eu não me engano, ela tá R$35, né, o valor mensal. E, pô, no meu trabalho ali, se eu trabalhar uma horinha ali, eu já paguei o mês todo. Né? E comparado com o que eu tenho em troca, né, a questão de você for olhar assim, o armazenamento, né, que eu posso deixar lá, né, eu nunca vou perder minhas coisas. Em qualquer computador que eu entrar, né, se eu acessar minha conta, eu já tenho tudo lá. Então eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Isso é maravilhoso, tá tudo salvo lá, tá tudo guardadinho. Não tenho essa preocupação de perder as coisas ou perder os meus trabalhos. Né, eu não ter acesso a eles por não estar no meu computador. Né, o segundo motivo ele seria a otimização de tempo de criação. Então isso é bem ligado ao primeiro motivo, né, de você ter uma renda, mas se você já tem uma renda, né, você vai realmente otimizar o seu tempo de criação dentro do Canva. Seja na remoção de um fundo, seja baixar o arquivo em um formato específico, né, seja ter muitas opções de elementos que vão te ajudar a criar muito mais rápido alguma coisa ali dentro. Então, assim, as funcionalidades pagas do Canva, elas realmente quebram um galho, assim, elas são uma mão na roda que, cara, é inexplicável. A questão de poder subir uma fonte também, de montar um kit de marca ali para você ter tudo pronto, paleta de cores, fontes do cliente, tá tudo ali na sua mão. E, às vezes é um projeto simples que vale muito a pena você estar criando pelo Canva. Pô, cara, o Canva ele vai otimizar, assim, ó, demais o seu tempo. Então, por isso, assim, para mim, esses dois motivos eu já ficaria, já me convenceria, pô, realmente preciso, porque eu trabalho com Canva, né? Então se você trabalha com Canva, se você tem uma renda com Canva, você quer otimizar o seu tempo de criação, assina, que realmente compensa, você não vai se arrepender. E, mais uma vez, né, não tem nenhum tipo de vínculo com Canva, eu sou um assinante do Canva, mas eu estou falando sobre o serviço, estou falando bem, se eu tivesse realmente alguma coisa ruim para falar, eu falaria nesse vídeo, cara, até parar para pensar agora, se eu colocasse algum ponto ruim, acho que seriam esses motivos que eu falei para você não assinar, porque a ferramenta é gratuita, ela já te entrega muita coisa. Né? E, por último, a questão do armazenamento, como eu citei aqui. Então, assim, tem um armazenamento muito grande, eu nem sei quanto é de armazenamento, mas isso influencia realmente se você não tem o Canva Pro. Se a sua conta, né, ela é gratuita, você tem um limite ali muito pequeno, acho que é 5 GB, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas eu sempre tava com esse problema de ter que excluir algumas coisas que eu subia, ter que excluir alguns projetos. Né? Então, armazenamento, eu trabalho muito com Canva, cara, coloco muita coisa ali dentro. E, pô, nem sei quanto de coisa tem lá, mas tudo que eu subi eu nunca tive um tempo assim pra parar e apagar o que eu tava subindo. Em alguns momentos eu apaguei assim mais pra organizar, mais pra falar questão de espaço. Não, isso influencia bastante, porque ali você pode subir muitas coisas, né, além de ter todas as funcionalidades. E, pô, seu trabalho tá tudo ali, guardado, né, dentro de um site, né, tá tudo salvo. Se você perder seu computador, se você perder seu celular, o que você perder, né, se tipo, você não tiver acesso, quebrar, enfim, acontecer alguma coisa que você não consiga trabalhar por ali, quando você está sempre acostumado, você consegue trabalhar, né, de outro computador, outro celular. Então, pô, isso, cara, facilita muito a vida. Para quem é um usuário de Canva entende, né, do que eu estou falando. Você precisa abrir o seu Canva em outro lugar, você continuar o seu trabalho, isso ajuda demais. Então esses são os 3 motivos para você assinar. Você vê que são motivos bem parecidos, mas foi o que eu falei no começo do vídeo. A gente precisa dar uma analisada se realmente compensa ou não, se a gente vai jogar dinheiro fora ou se a gente vai colocar o nosso dinheiro para trabalhar. Porque, pô, se eu investir ali no Canva e ter diversas funcionalidades, eu vou otimizar o meu tempo de criação, vou fazer muita coisa assim, eu levaria mais tempo se eu tivesse apenas o Canva gratuito. Então, querendo ou não, eu estou colocando meu dinheiro para trabalhar. Estou investindo em mais tempo para mim, né? Vou criar os meus trabalhos em mais tempo, vou estar recebendo mais, vou ter mais tempo livre, né? E vou estar com os meus projetos guardados lá fora, né? O arsenal de ferramentas que o Canva proporciona aí pra gente, que é assinante do Canva Pro. Mas tem que ter uma, como eu falei, tem que ter uma finalidade. Se você não tiver, cara, não faz sentido.
que você está querendo buscar, o resultado que você quer, talvez seja remover algum fundo que você não está conseguindo remover direito em algum removedor online. Você tem o Photoshop Online, que ele tem a remoção manual, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas compensa. Se for só para isso, você consegue, né, tá removendo o fundo de alguma imagem que você precise para alguma coisa. Um exemplo, né, você precisa de por exemplo, você precisa de um arquivo em CMYK, você consegue converter um PDF que você baixou no Canva gratuito para CMYK, enfim. E o Canva Pro também te possibilita ganhar mais, né, pela questão de... Você pode criar sites por ali, cara. Você pode criar sites, eles ficam muito bonitos dentro do Canva, ficam muito bonitos mesmo, e você consegue cadastrar um domínio ali. Então, ou seja, você cria um site bem profissional, a pessoa não pagou pela hospedagem, né, que é um bônus da sua oferta. Pô, você vai pagar só pelo domínio, você não precisa pagar pela hospedagem, ela fica por minha conta e tal. Né? Isso depende muito do projeto, claro. Mas isso te possibilita aí ganhar mais com o Canva, criando sites, cadastrando domínios aí, né, dentro do Canva, tá bom? E o que eu faria, né, se eu fosse assinar o Canva Pro? Cara, primeiro eu teria que ter uma finalidade para isso e eu teria que ter renda, né? Eu teria que estar ganhando algum dinheiro, eu teria que ter uma finalidade de tornar o Canva assim mais rentável, digamos assim, tipo assim, pro próprio Canva se manter. Estou usando o Canva e estou mantendo o Canva com o próprio Canva, né, com as funcionalidades do Canva. Então, o que eu faria? Né? Qualquer ferramenta que eu precisasse assim, no primeiro momento, provavelmente eu usaria por fora, que seria a questão de remoção de fundo, banco de imagens, elementos, né, conversão de PDF, essas coisas, eu usaria por fora até eu conseguir juntar esse dinheiro, né? E depois de juntar o dinheiro, eu ainda teria um mês, né, de trabalho para poder assinar. Por quê? Porque eu poderia fazer o teste gratuito, né? Caso você já tenha feito, você pode pegar o CPF de outra pessoa, né, de um familiar, algo do tipo, só para cadastrar ali, né, e poder fazer esse teste novamente. E teria um prazo aí de 30 dias aí para poder fazer mais dinheiro com o Canva. Então eu com certeza faria isso, me compensaria bem mais. Porque além de eu ter o dinheiro, né, eu ainda teria um mês assim, de prazo, né, aprenderia a trabalhar também com outras coisas caso o Canva Pro não atenda. Então você pode chegar a assinar e talvez não te atenda, então é bom você aprender a não depender somente do Canva. Né, que tem, como eu falei, tem algumas funcionalidades que você acha pela internet, praticamente todas. Você acha pela internet, que tem no Canva gratuito, no Canva Pro. A diferença é que o Canva junta tudo ali dentro e é isso que te torna, né, torna a ferramenta assim, uma roda para otimizar tempo, para ganhar dinheiro, para essas coisas. Então, você que chegou até o final do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esclareceu suas dúvidas, né, comenta aí embaixo, fala o que você achou do vídeo, dá uma olhada no canal, tem bastante coisa sobre design, tem bastante coisa sobre o Canva. E se inscreve no canal, mostra para o YouTube que esse é um conteúdo relevante, que ele pode ajudar outras pessoas aí que estão com essa dúvida, fechou? E até a próxima. Se quiser deixar temas de vídeo também, fica à vontade.